Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. E a Bíblia nos mostra que também quando há o sofrimento da nossa vida, Deus também está sofrendo junto conosco. Deus está sofrendo também junto, o mesmo sofrimento. Nós não entendemos que muitas ações nossas vão provocar sofrimentos. E uma dor que você pode curar é uma dor rápida, é uma dor que tem um tempo e ali acaba. Um braço que quebra, uma criança que nasce, alguma fratura. São dores que você é medicado, você toma um remédio, isso passa. Mas existem dores que permanecem. Há dores que se prolongam ao longo do tempo. E muitas vezes nós acabamos sendo culpados porque carregamos essas dores. E não sabemos como nos livrar dela. E Deus sofre junto conosco. Enquanto Deus estava ali vendo Jesus sendo crucificado, havia um sofrimento no coração de Deus. Mas eu quero ler no livro de Lucas, no seu capítulo 15, há uma parábola muito conhecida do filho pródigo. E essa parábola ela vai ser muito atual nos dias de hoje, porque os filhos vão seguir seu caminho. Mas muitos pais vêm de uma geração que quer todo mundo junto. E vai ser impossível isso. Essa nova geração que está surgindo, eles não vão se acostumar com isso. Porque são gerações já que os dois muitas vezes trabalham, os dois muitas vezes estão... vai para cá, vai para lá. Então, a criança é criada mais solta. E quanto mais idade ela vai ter, vai chegar um dia, com certeza, entre os 16 e 18 anos, ela vai dizer, olha, chegou minha hora, eu vou viajar, ou eu vou seguir meu rumo, ou eu vou para algum país, ou eu vou para algum lugar. E nunca mais vão retornar. E muitas vezes nós, como pais, queremos os nossos filhos perto. Mas essa fase está passando, irmãos. Não vai acontecer mais. Eles vão formar a sua vida, vão formar as suas coisas e vão ficar. Então, aqui nessa parábola do filho pródigo, que é conhecido por muitos, no capítulo 15 de Lucas, no verso 11, diz, continuou, certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai, é interessante que aqui eu não estou vendo o mais velho, porque ele não se fala aqui em idade, né? Na história, às vezes a gente chega a uma pequena conclusão, mas não é algo que a Bíblia diz. Um tinha uma idade, outro tinha outro. Mas diz que o mais novo, não o mais velho. Então, o mais velho é uma outra geração. O mais novo disse ao pai, me dá parte dos bens que me cabe, porque ele ia partir. Ele ia tomar uma ação que ele pouco estava pensando se o pai ia gostar ou não ia gostar. E talvez muita gente que iria aconselhar, iria dizer para aquele pai, deixa seu filho viver sua vida, você já viveu a sua, e eles teriam razão. Só que aquele pai já começa a ficar angustiado. Porque ele sabia que o filho não estava pronto para tal façanha. E ele pede e diz, sem perguntar se o pai estava afim ou não estava afim, aqui ele não está pedindo uma autorização. Eu quero que
você entenda e se prepare para os novos tempos que virão. Os pais, principalmente, que estão aqui, seus filhos não irão pedir, irão só comunicar. Há uma diferença entre pedir e há uma diferença entre comunicar algo que já está no coração, vai fazer e não adianta porque não vai mudar. Então já estava no coração deles. Eu não sei por que no coração desse filho estava isso. Não sei se ele não tinha um bom relacionamento com o pai, ou um bom relacionamento com o irmão, ou não gostava do tipo de vida que levava. De alguma forma, algo brotou no coração dele e ele disse: eu quero a parte que me cabe. Então, o pai repartiu os haveres com ele e deu para ele a parte que lhe cabia. Ele pega essa parte, sai e vai embora. Mas ele não sai pensando: eu machuquei o coração do meu pai. Sabe, hoje nós tomamos coisas e fazemos coisas e não pensamos: eu machuquei o coração. E quando nós não pensamos nas pessoas que estão do nosso lado, nós não vamos pensar em Deus. Nós vamos fazer as coisas e acabou. Não estamos pensando que estamos deixando o coração de Deus triste. E a Bíblia diz que ele foi e desperdiçou tudo. Até que no verso 17, ali ele começa a amadurecer. E diz: caindo em si, disse: quantos trabalhadores, olha Deus trabalhando no coração desse jovem. Com certeza, seu pai pedia a Deus por ele. Mas havia uma dor ali. Perdi meu filho. Ele poderia estar morto. Ele poderia ter sido assassinado. E o pai não ia poder fazer nada. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Que situação. Aí ele diz no verso 21, e o filho disse: vai até o pai. O pai começa a ver a distância que o filho está voltando. E ele diz: pai, eu pequei contra o céu. Irmãos, até você pedir a sua parte da herança não tem nada demais. Mas ele não estava pronto para enfrentar o dia a dia. Não estava pronto para enfrentar as dificuldades. O pai sabia disso. Ele não foi treinado para isso. Talvez o pai o treinou para ser um sucessor do pai, mas não o treinou para enfrentar as situações que virão sobre a face da terra. Muitos pais não estão preparando seus filhos. Os problemas virão. A coisa vai ficar cada vez pior, irmãos. Se Jesus está voltando, eu não consigo entender, eu preciso que o Espírito Santo me ajude. Eu não consigo entender como está escrito e nós não aceitamos. Se o próprio Jesus disse, como foi no tempo de Noé, o tempo de Noé estava um estrago. Havia um conhecimento muito grande de tecnologia para a época. Mas havia um povo que estava para ser destruído. E o povo não estava nem aí. E Jesus disse, quando eu voltar, vai ser igual como o tempo de Noé. Eu fico pensando nisso. Quando eu leio o livro de Romanos, diz, os homens vão a cada vez pior, serão amantes de si, serão isso, serão aquilo. Irmãos, que coisa terrível. Você vê pessoas sendo presas porque fizeram maldade.
Vem um juiz qualquer, uma juíza qualquer e solta a pessoa. Onde estamos? Onde está a igreja do Senhor Jesus se levantando? A igreja não vai mudar isso. Eu sei disso. Porque naquele tempo passado, os primeiros homens e mulheres de Deus, famílias inteiras, eram jogadas nas arenas para serem comidos por animais. Outros homens de Deus foram apedrejados. Outros morreram de enfermidades. E a gente pergunta, mas por que Deus não interviu? Porque para Deus, alma e espírito não morrem. Espírito é o fôlego dele. A alma é o nosso verdadeiro eu. E isso volta para Deus. Ele pouco se interessa pela carne, porque quando Jesus vier buscar, nem essa carne vai subir, vai ser transformada. Novo corpo. E eu creio que talvez será uma nova forma de corpo. Porque quando Jesus estava glorificado andando com seus discípulos, eles não o reconheceram. Foram reconhecer na maneira como ele partiu o pão e deu aos discípulos. Mas não reconheceram fisicamente. Deus quer a minha alma, o meu espírito, a tua alma e o teu espírito. É isso que vai estar com ele. Num novo corpo, um novo tipo de vida. Mas tudo depende de como eu passo por aqui, irmãos. Aqui, enquanto nós estamos, o sofrimento é difícil. Então, existem certos tipos de dor que eu preciso tomar uma posição. Ou eu deixo essa dor, ou essa dor vai me levar a morrer. Onde muitas vezes se suicidam. Porque acha que é a única resposta. Porque é uma dor constante, ela não sai mais. Se eu não deixar o Espírito Santo fazer algo na minha vida. E aqui ele está vindo para o Pai. E ele diz, Pai, eu pequei contra o céu. E diante de ti. Primeira coisa que ele está falando, eu pequei contra o céu. Porque eu fui fazer algo que eu não conversei com o Senhor. Eu não troquei uma ideia. Eu não amadureci essa ideia. O Senhor não me deu treinamento para poder enfrentar isso. Talvez o pai até permitisse, mas naquele momento ele chega para o pai e diz, me dá a parte do dinheiro e eu vou embora. E ele diz, eu pequei. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, o pai se joga nos braços do filho, abraça o filho, né? Ama o filho, porque ele estava com certeza orando por ele. E ele diz assim, traga-me depressa a melhor roupa, veste-o, coloque nele um anel no dedo e sandália nos seus pés. Traga também e matai um novilho, comamos, vamos nos alegrar. Quero que preste atenção no verso 24, para ver como é perda. Porque este meu filho estava morto. Ou seja, aquele relacionamento disse, acabou, morreu. Isso é muito sério. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo isso contra a igreja, contra a congregação, contra o templo. Deixamos de congregar, não vamos mais, não retornamos mais, abandonamos sem avisar. Aquilo é uma marca.
aquilo é uma ferida. E ele diz, este meu filho estava morto. Mas o filho não estava morto. E ele reviveu. Quando ele reviveu? Quando ele caiu em si e disse, o que eu fiz com os meus pais. Eu não estou dizendo para você, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, que você tem que fazer. Não, mas a Bíblia diz, faça tudo com ordem e decência. Quantos pais e mães estão feridos e machucados por simplesmente o filho tomar uma decisão, mas não chegar ao pai, conversar com o pai. Não, eu vou fazer isso. Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Irmãos, quando Jesus vai para o Calvário, e ali nós vamos pegar no livro de João, João no seu capítulo 1, há um momento ali que Deus não pode estar com Jesus. Jesus veio tomar o meu lugar e o seu lugar. E quando ele toma o meu lugar e o seu lugar, nós não entendemos o que Jesus fez por nós. Tanto que a gente deixa de cultuá-lo. E aí os problemas começam a acontecer, irmãos. No capítulo 1 do livro de João, diz que no verso 14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois, há um momento que ele vai ser crucificado. E Jesus começa, eu quero voltar um pouco no livro de Mateus. O Verbo se torna carne. Mas agora, no livro de Mateus, no capítulo 27, nós vamos ver um momento tremendo ali, quando ele está dando a vida por mim e por você. Ele deixa a sua glória para vir ser um de nós. E quando chegamos aqui em Mateus 27, no verso 46, há um momento ali que Jesus está entregando e conversando com o Pai. E diz que por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, quantas vozes de pessoas que têm o Senhor estão nesse exato momento, meu Deus, por que estou desamparado? Por que estou nessa situação? Irmãos, quando nós vamos estudar os casos, nós vamos ver que há motivo. Ou você tem um motivo de coisas hereditárias que estão na sua geração, e quando você olha para a geração daquelas pessoas, existe espírito de suicídio. E o que esse espírito precisa? Ser alimentado com a angústia, com a dor, com a depressão. E cada vez ele fica mais forte, até que ele consegue induzir a pessoa
a se matar. Nada acontece à toa, irmãos. Deus nunca iria escrever na Bíblia: não existe maldição sem uma causa. Não existe um problema sem uma causa. Eu, quando vejo algumas coisas acontecerem, e me chamou a atenção, eu gosto de estudar catástrofes, porque sempre tem o erro humano, mas por trás dela tem a área das trevas trabalhando. E o homem de Deus e a mulher de Deus têm que entender que não basta simplesmente eu chegar e orar por você. Você precisa também tomar uma posição. Coisa gostosa de poder ver um casal que você simplesmente poderia chegar aqui e dizer: olha, estamos fazendo 5 anos, pode nos abençoar? Não, eles prepararam tudo. Alegra o meu coração, porque a maioria do povo nem liga para o que eu falo. Se ligasse e obedecesse, estaria obedecendo. E estaria evitando um monte de problemas. Mas me alegra isso, de ver um casal que preparou, se esmerou em preparar as coisas. Estou trabalhando com um grupo de homens de Deus que, quando a gente fala alguma coisa, eles já vão e põem em prática. Outros que eu treinei, me desculpa, talvez nem sabem mais onde eu moro. É triste isso, porque você investiu naquela vida. Não há respeito. Satanás começa a trabalhar e eu comecei a ver alguns aviões que tinham caído e algumas pessoas que sobreviveram. 2, 1. E o resto morreu. Ele ceifou todas aquelas vidas. E quando você vai estudar, aquele que sobrou, conseguiu sair vivo, tinha uma igreja intercedendo por ele, intercedendo pela viagem, intercedendo pelas coisas, foi receber oração antes de viajar. Um outro que escapou do avião que caiu, bateu lá naquela montanha há uns anos atrás. Na hora de embarcar, ele sente alguma coisa a dizer dentro dele: não entre. Porque havia uma igreja intercedendo. Sabe, eu ouço testemunho, eu conheço homens de Deus tremendo, que estavam no meio da avenida, no samba, na maior carnaval, nas baterias tocando. Irmãos, é um barulho que você não escuta nem quem está do lado conversando. Quando aquilo começa a tocar, cantar, aquele barulheira toda, ele ouve dentro do coração dele dizendo: aí não é teu lugar. E ele fica assim dizendo: mas que é isso? Eu sou o puxador do samba, eu vou entrar na avenida. E aquela voz novamente fala: aí não é teu lugar. E ele não consegue cantar a música, não consegue lembrar da música. E diz: eu não vou poder cantar, ponha outro. E sai desorientado, dizendo: o que é isso na minha cabeça? Havia sua mãe com um grupo de cristãos, joelho no chão, cara no pó, orando: Pai, poupa meu filho, traz ele para o teu reino. E as coisas acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse momento que Jesus grita: Pai, porque o Senhor me abandonou. Deus não podia estar com ele. Ele tomou o meu pecado, o teu pecado.
do planeta inteiro. E nós pouco ligamos para isso. Quando vamos fazer uma viagem ou vamos fazer alguma coisa, nós não estamos perguntando para Deus: posso? Posso fazer isso? Posso deixar de cultuá-lo? Muito triste isso. Essa é uma dor. É a pior dor que tem. Tem cura? Tem cura. E é tão tremendo que Jesus diz em Mateus assim: vocês estão fazendo as coisas, mas eu vim fazer isso porque eu quero dar a minha vida por você. Nós esquecemos disso, irmãos. Eu poderia orar aqui, Deus iria mandar legiões de anjos e acabaria com tudo. Mas eu não vou fazer isso. Eu vim para dar a minha vida. Só que Deus me deu o poder de dar a minha vida e tomá-la de novo a hora que eu quiser. Nós usamos as coisas de Deus só para resolver nossas questões, nossos problemas. Sabe, não é adoração de adorar. Aquela adoração de coisa tremenda. Eu vejo as pessoas, os jovens, indo a lugares onde o seu artista vai cantar. Eles acampam. O que é aquilo? É uma vigília. Para poder entrar, para poder ser o primeiro a encostar na grade. Para ficar ali olhando, admirando o seu ídolo. O nome já tomou, já não é mais um cantor, é um ídolo. E ele paga o preço que for. Seja o valor que for, ele dá um jeito, ele paga, ele divide, ele quer estar lá. Por quê? Porque é alguém que era um Zé Mané, mas ficou conhecido, agora é artista, é um ídolo. Cheio de soberba, cheio de coisas, e eles vão e ficam ali a noite toda, nem comem, para poder entrar. Só para passar algumas horas ouvindo o camarada cantar. E ficam frenéticos e pulam e fazem um monte de coisa e gritam. Alguns olham para ele e choram. Eu fico olhando aquilo e digo: meu Deus, a igreja nem disputa mais os primeiros lugares, porque estão vazios. Não adora. Não, eu preciso ir. Me leve, nem que for carregado. Pedro dizia isso aos discípulos dele: me levem carregado, mas me levem. Eu me lembro do tempo em que nós não tínhamos ainda a divisória atrás. Ali atrás eram colocados colchões de pessoas enfermas para poder deitar, orar, e muitas levantaram. O que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco se nem o público está saindo mais de casa para vir à igreja? O que aconteceu conosco? Irmãos, nós não sabemos todas as respostas. Eu creio que muito sofrimento vai ficar sem explicação. Se nós pegarmos Jó passou todo aquele momento de sofrimento em
implorando para Deus que pudesse ter um alívio. E ele só foi entender tudo o que estava acontecendo no final. Ele pedia, por favor. Mas ele aprendeu a, em todos os momentos, em todas as lutas, a confiar em Deus. Eu sei que Deus está no controle e eu vou ficar firme. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala de muitas coisas aqui, mas eu quero abrir no livro de Hebreus. Lá no livro de Hebreus, no seu capítulo 2, tem alguns textos aqui que eu quero ler com os irmãos. A partir do verso 14. Visto, pois, que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte, está falando de Jesus, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós tivemos um período onde nós tivemos muito mais medo da morte física do que da morte espiritual. E agora que essas coisas estão diminuindo, porque não passou ainda. Nós estamos vendo as famílias e famílias destruídas espiritualmente. Não aprenderam nesses momentos todos. Bom, já que vamos ficar juntos, vamos reforçar o nosso relacionamento, vamos reforçar as coisas, vamos tirar as nossas diferenças, vamos ver o que vai acontecer. E ele diz assim, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não... O que está escrito aí? Não socorre anjos, mas somente os da descendência de Abraão. Nós. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus tinha que passar por isso. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, meu irmão, se você está sofrendo rejeição, Jesus foi rejeitado. Se você está sofrendo abuso, Jesus foi abusado. Qualquer coisa que você estiver sofrendo, Jesus pagou o preço para que eu e você não soframos. Esta é a cura. É esta cura que eu tenho que levar aos oprimidos e cativos do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse assim, eu dei autoridade a vocês no meu nome, para libertar, para pisar em serpentes e escorpiões, o que está atormentando os seus.
Ele deu autoridade do nome dele para fazermos. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem de Deus me faz uma pergunta, chega para mim diante de mim, foi falar algumas coisas assim que eu não compreendia bem, uma coisa aqui, outra coisa ali, assim. Eu disse, meu Deus, como eu vou orientar, né? E já pedindo ao Espírito Santo, me dá uma direção. E o Espírito Santo disse, fale a ele que a morte não é a melhor solução. E quando eu falei isso a ele, ele caiu de joelhos, começou a chorar. Ele disse, eu ia fazer isso. Apóstolo, eu já tinha chegado à conclusão que a única coisa que restava para mim era a morte. E agora Deus está restaurando ele. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele continua dizendo no próximo capítulo, no 4, no verso 14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se. Irmãos, ele está vendo eu e você. A compaixão de Deus é coisa poderosa. Compadecer-se das nossas fraquezas. Ele está vendo o inimigo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de uma pastora, faz um tempo que eu não a vejo. E ela tinha um trabalho muito tremendo ali, num daqueles morros do Rio de Janeiro ali. E disseram a ela, mas você vai fazer algo? Eu vou. Estou viúva. Vou trabalhar para Jesus. E ela foi. Começou a fazer um lugar ali, reuniões. E o pessoal da pesada lá do crime começou a ir até ela. E eles deixavam as armas, aqueles fuzis e tudo mais, na entrada daquele lugar. E ela orava. Senhor, se é um escolhido teu, tira ele dessa situação. Não deixa morrer a morte física, mas salva-o para ser um homem de Deus. E assim ela orava. E eles pegavam as armas e saíam para fazer o trabalho deles, porque senão não entra nem no céu, vagabundo não entra. Muitos irmãos, muitos homens que eram lá das facções e tudo mais, se converteram. Ali começou a nascer uma igreja.
E muitos começaram a trabalhar com os jovens, começaram a trabalhar com as crianças, começaram a mostrar o que é viver com Jesus. Uma coisa tremenda. Alguém que se dispôs a dizer assim: eu vou interferir nisso. Não tem outro jeito de interferir. Ora, sabe que alguém... Eu vejo, irmãos, eu fico assim, sem palavras, porque eu vejo as pessoas, às vezes quando alguém na sua casa passa mal, você pega o telefone, chama uma ambulância, ou então põe no carro, leva até o hospital, mas não faz isso para levar até a igreja. Não, você está muito mal, você vai comigo ao culto. Você vai comigo lá à ministração. Você vai comigo ao seminário. Você precisa ouvir palavra. Não fazem. Muitas vezes ligam. Olha, dá para orar por tal pessoa? A gente ora. Mas nem sei quem é. Por que não pega a pessoa se está perto? A não ser que esteja longe. Fala, eu vou levar à igreja. Eu vou levar à estalagem, ao lugar onde pode mudar a vida de alguém. Não a igreja ou o templo, mas a palavra que é pregada ali. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: acheguemo-nos. Venha. Venha. Quantas pessoas estão querendo só ficar em casa? É cômodo. Só participar pela TV. Depois eu vejo. Depois eu faço. Irmãos, isso não é de agora não. É desde o tempo do que tinha videocassete, CD, qualquer outra coisa. A pessoa dizia, não, depois eu compro e vejo em casa. Jesus deu a vida por mim e por você. E nós não podemos fazer um sacrifício por Ele. Porque tem medo de morrer. Você vai estar na glória. Mas vai ao mercado, vai à feira, vai a outros lugares, mas na igreja não. Eu não entendo isso. Ele diz, acheguemo-nos. Portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o nome do Senhor. Caminho para o final, vendo a vida do apóstolo Paulo. E eu estava meditando na vida desse homem e vendo algumas coisas. E ele fala de espinhos da carne. Ele fala que teve uma revelação gloriosa de Deus, mas foi-lhe dado espinhos da carne para não
ficar soberbo. A reação de Paulo contra os espinhos da sua carne. Sabe, aqui nós podemos ver um modelo para lidar com o sofrimento. Talvez Deus tenha deixado esses espinhos na carne dele para que pudéssemos usar esse homem de Deus como modelo, a fim de ajudar todo o tipo de sofrimento. Paulo ora, ele ora a Deus, ele vai a Deus e Deus, por favor, afasta isso de mim. Quantas vezes Deus, ou nós mesmos estamos orando, afasta isso de mim, e não é afastado. Porque talvez precisamos aprender alguma coisa. Ele orou pela remoção dos espinhos. A Bíblia diz 3 vezes. Eu creio que nós temos o direito de orar. Deus nunca disse não ore, Ele disse ore. Temos o direito de orar. Mas muitas vezes pode ser que não vá mudar nada. Porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Temos esse direito de orar para que os nossos sofrimentos sejam removidos. A outra coisa que eu vejo na vida desse homem é que ele aceitou o fato de que teria de viver com esses espinhos. Tem casamento que você fez que é um espinho. Você vai ter que viver com ele. Você fez uma promessa para Deus. E tem gente que não quer saber e simplesmente abandona tudo. Eu fico sem palavras. Como pode? Alguns enchem a mulher de filho e depois vai embora. Eu quero te dizer que nem todas as orações serão respondidas afirmativamente. Não serão. Porque muitos construíram castelos e não fé. Ficam nas suas emoções e pegam aquilo e dizem, não, eu quero essas, pegou uma vontade própria e transformou numa fé. Fé não é isso. Aquilo é desejo. Fé é um firme propósito. Ele aceita. Quando Jesus orou no jardim, ele vai até o jardim e diz, Senhor, afasta de mim esse cálice. Quando ele está falando desse cálice, foi o mesmo cálice de batismo que ele fala para a mãe dos discípulos, que foi lá dar um conchavo com ele e falou, dá para um filho meu sentar de um lado, outro do outro. Ele disse, não, isso eu não posso fazer. Quem decide isso é o Pai, não eu. Mas tem uma coisa que eu quero perguntar para você. Teus filhos podem tomar do batismo, do cálice que eu tenho que beber? Ela disse sim. E aí é só ver a história dos discípulos como morreram. Um flechado, outro morto quando orava, o outro de ponta cabeça, o outro degolado ou enforcado. Cada um teve uma morte trágica. Ele chamou de batismo. Foi a mesma coisa que eu respondi para quando vieram me perguntar, dizendo, mas, apóstolo, aqueles 2 que subiram na cruz lá, ele salvou, disse que ia estar no paraíso, mas a Bíblia não fala se ele passou pelo batismo. Eu disse, passou. Porque Jesus disse, eu estou para passar por um batismo, que é o Calvário. Eles estavam no mesmo Calvário, na mesma situação. Ele fala, ele ora, Senhor, dá para afastar esse cálice de mim? Não. Não dá. Porque não era a vontade de Deus.
E eu vejo uma outra coisa aqui que a gente precisa aprender a aceitar as respostas de Deus. Muitas vezes o silêncio de Deus é uma resposta. Sabe, nós achamos que Deus vai fazer tudo. Não vai não, meu irmão. Não vai não. Muitas vezes nós temos que adequar a nossa vida a uma posição em Cristo Jesus. Porque senão não vai dar certo. E eu vejo uma outra coisa na vida desse homem. Ele procurou bênçãos. É isso que eu acho tremendo. Ele passou a não reclamar mais dos espinhos, mas passou a ver bênção nos espinhos. Ué, mas como é isso, apóstolo? O Espírito Santo te leva a tirar proveito daquela situação. Como? Vendo-a de um outro ângulo. Agora ele não está vendo mais os espinhos machucando ele, ou perturbando ele. Ele começa a ver os espinhos como uma maneira de poder crescer. Ou aquele pai que o filho ou a filha viajou, ou saiu, ou foi para outro lugar, ele não vê mais aquilo como algo que não, nós precisamos estar juntos. Não, quem falou isso? Cada um precisa ter sua vida. Mas começa a ver como uma situação de ver aquele filho, aquela filha se desenvolver, crescer, fazer família, ter netos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Ele pega os espinhos e começa a juntar as coisas e dizer, isso aqui já não vai mais me machucar. Que obra. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que obra todas as coisas juntas para o bem, diz assim, todas as coisas contribuem para o bem. Está escrito isso? Diga comigo, está escrito. Todas as coisas contribuem para o bem. Mas apóstolo, é um espinho, mas está dizendo que vai contribuir para o bem. Porque se você deixar esses espinhos te espetarem, você vai ficar doente, você vai ficar em depressão, e muitos vão procurar morrer. Porque Satanás aproveita os meses dele. Agora vêm as crianças. Suas crianças vão para a escola, vão trazer doce. E tem muito crente comprando balinha para dar para ele. Ah, mas é o dia da criança. Não, mas também é o dia de demônios. Depois passa mal, depois acontecem as coisas. Apóstolo, pelo amor de Deus, meu filho, minha filhinha está passando mal. Mas o que aconteceu? Eu estava com algum problema? Não, foi até na festinha. Que festinha? Aquela que a escola faz para as crianças nesse período. Ah, é? E comeu? É, comeu uns docinhos, um docinho de nada, ela está acostumada com docinho. Sim, ela está acostumada com docinho, mas não com docinho consagrado. Irmãos, não vou dar moleza. Estou cansado de orar e a culpa é da pessoa. Tem que tomar uma posição. Nós nos afastamos do congregar. É muito gostoso vir, põe a mão sobre mim, profetiza, põe a mão aqui, me dá uma palavra, pega aqui. Mas onde estão as mudanças na tua vida? Estivemos aqui durante semanas, fazendo 7 semanas. Onde estava o povo? Mas, apóstolo, eles estavam em 7 semanas, só que de férias. Tá bem. Por que não veio? Por que não veio reciclar?
Por que não veio? Mas essa matéria eu já fiz. Não interessa. A Bíblia se renova a cada manhã, a cada momento que você lê, ela se renova. Ela se transforma diante de você. E ela está ensinando a você pegar os espinhos e dizer, não, espera aí, eu vou pegar isso aqui e isso não vai mais me machucar. Eu estava num dos momentos das missões e nós fomos para um lugar assim e entrou uma pedrinha no meu sapato. Eu falei, gente, espera aí, eu preciso tirar o sapato, eu tinha que desamarrar para... Falou, não dá não, Reinaldo. O trem já vai sair. Você faz isso no trem, vê lá o que você faz. Eu falei, pô, mas o trem está longe. Ah, você vai ter que ir assim mesmo. Eu falei, escuta, mas vocês que já são missionários, estão aqui há tanto tempo, quando entra uma pedra no teu sapato, o que você faz? Ele falou, eu vou ensinar uma coisa para o senhor. Onde está a pedra? Eu falei, está no meio do pé. Suspende o pé para dentro do sapato. Eu aprendi a suspender o pé dentro do sapato, não sabia fazer isso. Aí eu falou, suspendeu? Faz uma covinha nele. Bate o pé assim, ó. Joga a pedra para frente. Olha que sacada. A pedra foi. Agora joga no meio para ficar naquele vão entre o dedão e o outro dedo do lado, que eu não lembro o nome. Tem um buraquinho ali, não tem? A pedra encaixou ali. Irmãos, eu peguei o trem, viajei na coisa, fui tranquilo, esqueci a pedra. Porque enquanto ela está fora do lugar, ela está te machucando, mas quando eu aprendo em Jesus a pegar esses problemas e pôr no seu devido lugar e transformar esses problemas, agora não mais em problemas, mas em bênção na minha vida, não vai acrescentar mais dor. Oh, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Não adianta, eu sou ensinador de batalha espiritual. Posso orar pela vida da pessoa e sei que vai mudar, Deus vai mudar, mas tem coisa que não vai mudar, porque depende de você tomar uma posição. Se você não tomar uma posição, não é dos que congregam, para você Deus pouco importa, se der eu vou, se não der eu vou. Não pode ter uma vida assim. Eu tenho que ter uma vida séria, eu tenho que levar as coisas do Senhor a sério. Posso fazer outros trabalhos, posso trabalhar fora, posso fazer outras coisas, mas eu tenho que fazer as coisas do Senhor com ordem e decência. Paulo aprendeu isso. Ele aprendeu a regozijar-se, a ficar alegre com o espinho. Você não vê Deus tirando o espinho dele. Pelo que sinto, agora ele fala assim, deixa eu ler isso aqui. Está lá em Coríntios. Dá para ler lá em Coríntios? 2 Coríntios. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios, no seu capítulo 12. É isso, 12. No verso 10. Podemos ler? É o apóstolo Paulo falando. Vamos ler juntos? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, eu deixo essa palavra nesse dia com você. A você que está nos acompanhando também, não sei o que está passando na tua casa, mas não deixa de congregar. Mesmo que você esteja em outros estados ou em outras cidades, deve ter uma igreja perto. Você pode participar do culto, mas vá lá congregar. Você tem que estar envolvido. Quando você não está envolvido, você não faz parte do corpo. Estar envolvido é fazer parte.
Está envolvido é a célula que está envolvido, está fazendo outras células, está produzindo fruto. Agora, no corpo também tem espinha. Está no corpo. Faz parte do corpo. Não, aqui nem vazou. Tem um outro que chama cravo. Tem um outro que chama berruga. Furúnculo. Que crente você quer ser? O crente célula, que multiplica, que leva o evangelho, que prega a palavra, que deixa os outros olharem o que Deus está fazendo na tua vida, ou dizer, onde você congrega? Eu sou uma berruga lá. Sou um furúnculo. Sou uma espinha. Não, irmãos. Deus quer usar você. Deus vai usar você se você deixar. Ou nos homens, ou nas mulheres, ou nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, seja onde for, sempre tem um lugar que você encaixa você. Que você pode dar o seu talento, o seu dom. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Muda a tua vida. Quantas pessoas dentro dessa pandemia toda que passaram necessidades e outras que se apegaram a Deus, disseram, eu não tive problema nenhum. Muito pelo contrário, foi o melhor tempo da minha vida. Amém? A palavra cura, irmãos. Quantas vezes eu fui restaurado, eu fui curado, nem precisaram orar por mim. Mas nós nos acostumamos muitas vezes a, não, põe hora, tal. Nós fazemos isso, não tem problema. É bom. É gostoso ser tocado, é gostoso ser abraçado, principalmente nessa pandemia maldita, que separou as pessoas por mais de 1 ano e tanto. E agora está se abrindo para que as pessoas possam novamente, pelo menos, passar um final de ano digno, junto com seus familiares. Como um filho quer ser abraçado, irmãos. Como um pai quer ser abraçado, como um avô quer ser abraçado. Como um irmão quer ser abraçado. Vieram com uma série de coisas aí. O mundo diz que se a pessoa está com ciúme, está com dor no cotovelo. E aí usa o cotovelo para cumprimentar o outro. E se você está com dor no cotovelo, seu cotovelo passa uma enfermidade para o outro. Houve um tempo que os jovens se cumprimentavam, davam um soco e batia a mão. E eu não sei como é que eles faziam. O Jorge é que sabe fazer isso, é o pastor Jorge. Fazia um negócio assim, né? Não é, Jorge? Como é que era que cumprimentava? Fazia assim, dava um tapa, dava assim, como é que é? Você lembra? Ah, sim, mas também não exagera, olha o tamanho da minha mão. Já estava se preparando para a pandemia. Ah, meu Deus. Tá bom, deu o soquinho, para quê? Para que é o soquinho? É para cumprimentar? Aí você põe a mão no cabelo, você põe a mão num monte de lugar, você vai no banheiro, não lava a mão e passa nos olhos. As pessoas estão cada vez mais distantes, irmãos. Frias. Pessoas não puderam velar seus mortos.
mal se podia ministrar uma palavra. Hoje, para nós entrarmos dentro de uma UTI, irmãos, o jeito mais fácil é você ficando doente e aí você entra. Mas para orar lá dentro, Jesus amado, tem que pôr tanta coisa e tanta coisa e tanta coisa. Põe o avental, a máscara sobre a máscara, põe o óculos, põe não sei o quê, põe a luva, põe não sei o quê no sapato. E o médico, o médico usa o mesmo jaleco dele que ele entrou, foi para casa, foi no carro, pegou, foi de quarto em quarto e entrou na UTI. Eu não gosto que me fazem de trouxa. Se Deus realmente, a Bíblia diz, não livrar, em vão vigia a sentinela. Se Deus realmente não te guardar e não te livrar, tudo que você fizer é em vão. Famílias estão divididas. Famílias estão se brigando. Não se suportam. O amor está esfriando na cara de todo mundo e ninguém está percebendo, irmãos. Isso não pode acontecer. Eu sei que isso vai acontecer com o mundo, porque ninguém vai mudar o curso que o mundo vai ter. Mas não pode acontecer com a igreja do Senhor Jesus, a quem pagou um preço pela nossa vida. E muitas vezes nós levamos a nossa vida de qualquer jeito, adoramos qualquer coisa. Não, só há um Deus digno de ser adorado, aquele que me construiu e te construiu. Outros deuses foram construídos pelas mãos dos homens. O único Deus vivo e verdadeiro construiu o homem e colocou a divindade dele dentro de nós, que é o fôlego de vida. E nós começamos a fazer parte da semelhança de Deus. Ah, se você entender isso nesse dia, fizer uma reflexão da sua vida e começar a se apegar muito mais com Deus. E se apegar com Deus não é simplesmente ir à igreja, é se envolver. Se envolver, se envolver, se envolver com a obra, se envolver com o que Deus está fazendo. Você vai ver a diferença, irmãos. Nós teremos um tempo difícil, tão difícil pela frente. O ano de 22 e 23 serão anos muito caros. O ano de 24, quando começar a querer dar uma equilibrada, logo em seguida vem 25. Eu não sei o que vem aí. Vem outra paulada que eu não sei qual é. O ano 22 vai ser um ano mentiroso, porque é um ano político. Mas depois que passar esse ano, você vai ver quanto está caro as coisas e o ano. O que eu vou fazer, apóstolo? Deixa Deus ser Deus da tua vida. Deixa o Senhor ser o teu Senhor, o teu pastor, e nada vai te faltar. Você vai aprender a entregar seus caminhos para Ele, e o mais Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Você já não vai dar mais espaço para o medo.
O medo é um espinho na carne. Aquilo fica com medo disso, medo daquilo. Você não faz mais nada, você se trava. Não foi Deus que te travou, só o diabo que está aproveitando a situação por causa do medo. Se ajusta, meu irmão. Se ajusta enquanto há tempo. Porque dias difíceis vão vir. E aí vamos crer em quê? O que nós vamos crer? Qual vai ser a nossa fé? Que Deus ajude os pastores, dê sabedoria, para ajudar todo esse povo que vai vir de um jeito tão terrível, tão quebrado, tão machucado, cheio às vezes de espíritos malignos que estão rondando nesses tempos. Que Deus os ajude a ajudar a igreja do Senhor Jesus. E que realmente ela enche essa terra com a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego essa palavra. Quem tem ouvidos, ouça. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Eu te agradeço por essa palavra, Pai, porque é uma palavra de alerta. É a pior dor que tem. É aquela dor que é constante. Dorme com ela, acorda com ela, anda com ela. É terrível isso. Não consegue ver uma melhoria. Ora e nada acontece. Mas de repente o Senhor nos ensina muitas coisas. E aquilo que doía tanto, já não dói mais. Já não atrapalha fazer a obra do Senhor. Eu nunca vi o apóstolo Paulo dizer, eu vou ter que parar a obra por causa dos espinhos. Não, ele foi. Ele só não deixou mais os espinhos atacarem ele. Como? Com uma mudança de vida. Não se exaltou mais, não ficou mais glorificado porque teve um arrebatamento. Pronto, os espinhos não atacaram mais. E aí eles perderam o poder. Quando perde o poder, a pessoa é curada. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, ajuda também aqueles que estão formando, através dos seus sentimentos, castelos de fé que não vão acontecer e pode até ruir. Ajuda-o, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti eu te entrego, Senhor. Abençoa aqui a cada um, coloca cada situação que cada um está passando ou vivendo nas suas mãos. Bendito seja o Teu nome. Santo, 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 santo é o Teu nome. Eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego essa palavra a quem tem ouvidos, ouça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E eu te agradeço por o Senhor permitir mais uma vez estar com vida e vir ao templo. Que honra, que privilégio poder vir ao templo. Glórias e glórias e glórias ao Teu nome, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome. Te agradeço, Pai, porque eu também posso trazer a minha semente. Estou plantando porque eu quero colher. E eu apresento a semente dos meus irmãos, seja ela qual for, seja o projeto que for. É o Senhor que rega, é o Senhor que dá o crescimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou abençoar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento, guarda o teu coração, guarda a tua vida. Você se movimenta, você anda, vive nessa paz. É a paz que excede todo entendimento. É tão importante que quando você for a algum lugar, diga: a paz seja sobre esse lugar. E diz: se tiver alguém da paz, vai descer. Se não tiver, ela vai voltar para você. Porque você é que carrega essa paz. E você a leva em todos os lugares.
Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo aqueles que estão também nos acompanhando nessa transmissão, na sua casa, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas perguntam, por que o senhor não fica ali para a gente só tocar? Porque eu não sou nada. Eu só sou um homem de Deus, que quer ver tudo dar certo na tua vida. Mas, irmãos, são anos de experiência. E eu sei que muitas vezes não é só questão de oração, é questão de posição. E que muita gente, e que já orou por tantas coisas e não conseguiu e não deu certo, acaba ficando magoado com Deus. E Deus não tem culpa de nada. Ah, mas por que ele... Não tem nada disso, irmãos. Ele também poderia ter tirado os espinhos, ele poderia ter mudado a situação de Jesus, ele poderia ter feito muitas coisas, ele poderia ter tirado João Batista da cadeia, e ele ia perder a cabeça. Ele poderia vir com legiões de anjos, naquele momento que os santos dos santos, os cristãos eram jogados nas arenas para serem comidos por leões. Tudo que Deus faz tem um propósito. Por isso que certas coisas nós nunca vamos ter a resposta. Nunca vamos saber a resposta. E tem outras coisas que Deus vai aprender e vai nos ensinar a viver com aquela situação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Porque senão as pessoas, faz assim, passa a mão, não põe a mão em mim, não. Irmão, se eu tivesse esse poder, eu ia sair nos hospitais, ia pegar o pastor Arthur, né? Que gosta também, me ajuda nessa área. E nós íamos sair, pondo a mão em todo mundo nos hospitais, eu tiraria todo mundo de lá. Eu creio que a gente, eu não sei, na cidade, no Brasil todo era muito grande, mas em grande parte da cidade nós íamos acabar com o Covid. Mas eu quero te dizer uma coisa. O planeta, vamos esquecer o planeta, vai? Vamos cuidar da nossa nação. A nação pouco ligou para a pandemia. Uma pandemia que veio, parou a nação, parou o mundo, né? Mas parou a nação, quebrou a nação. E os crentes? E os filhos de Deus aprenderam alguma coisa? Aprenderam a confiar mais? Aprenderam a depender de Deus? Não, se esconderam. Se esconderam. Quantas igrejas fecharam e não reabriram mais? Pastores não voltaram. Outros foram recolhidos. Não mudou nada. As pessoas ainda pensando, né? A maioria dos jovens pensando, não, eu quero a normalidade. Para quê? Para sair de novo para o bar para beber. E eles ficam bebendo. E muitas vezes arrastam até os nossos. Mas apóstolo, é só uma festinha. Sim, mas você precisa dormir. Irmão, se você não dormir, você não vai descansar o sono do justo. E se não descansar o sono do justo, seu corpo vai estar super cansado no dia seguinte. Como você quer que Deus vai operar? Você começa a forçar o corpo, a esgotar o corpo. Na primeira enfermidade que vier, você tomba. Por quê? Porque você está esgotando demais o corpo. Quantas vezes a preocupação é tão grande
Se você entregou para o Senhor, entregou. Aprenda a descansar no Senhor, irmãos. Eu sei que é um processo, mas comece. Comece a descansar no Senhor. Porque tem coisa que vamos ter que passar por ela. E ela não vai mudar. Então aprenda a conviver. Talvez você diga, mas apóstolo, que palavra é essa? Eu estou sendo real, irmãos. Eu não venho aqui enganar, não. São anos de experiência. E eu estou vendo muita gente construir projetos em cima de vontades. Isso não é fé, irmãos. Isso é vontade. Eu também tenho vontade, né? Por isso que eu não tenho vontade de ter uma fazenda. Eu não tenho vontade de subir numa árvore. Ele não tem. Vontade, irmãos, é uma coisa. Você põe em cima de uma vontade, mas muitas vezes aquela vontade não está alinhada. Outras vezes a posição sua não está alinhada. Você me dá mais quanto? 1 minuto? Tem 1 minuto? Davi, um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele tem um propósito. Eu vou trazer a arca para o lugar dela, Jerusalém. Tremendo isso, irmãos. Realmente a arca tinha que estar lá. Só que o modo como ele foi fazer não era o modo que Deus determinou. Você entende isso, irmãos? Tem muitas vezes que acontecem essas coisas, mas por quê? Por quê? Não tem porquê. Espera no Senhor. Levar a arca do jeito dele. O amigo morreu. Ele pega e diz, eu não vou mais tocar nessa arca. Não, e se eu toco nela e vem um raio e me corta? Olha o medo. Já ficou com medo. Mas a vontade que permanecia, trazer a arca. Irmãos, por favor, leia a Bíblia, em nome de Jesus. Estou pedindo em nome de Jesus, porque eu sei que meu nome não tem poder. Estou pedindo em nome de Jesus, leia a Bíblia. Leia o que eu estou falando, o que eu estou pregando. Vá na Bíblia. Amém? Ele não percebeu que esta arca estava num lugar há mais de 30 anos. A arca representava o poder de Deus. Há mais de 30 anos. E você não vê na Bíblia dizer que aquele lugar prosperou. Quando deu tudo errado o que ele queria fazer, ele deixa na casa de quem? Obed-edom, que era sacerdote e tinha filho levita. Não ficou na casa de qualquer um. 3 meses. E diz que em 3 meses o homem prosperou. Por quê? Porque era o lugar certo. Tinha que ter um sacerdote e tinha que ter um levita. Porque tinha que mexer na arca. E mexer na arca só um levita. É uma determinação. Deus determinou. Quando ele soube disso, foram falar para ele, escuta, está 3 meses lá, o pessoal está prosperando. Então vamos buscar. Só que dessa vez ele foi consultar o Senhor. Foi ler as Escrituras. E lá estava escrito, é para trazer nas costas dos levitas em louvor. Ah, mudou tudo.
Agora já pensou? Cada 6 passos, louvor, adoração e sacrifício. Cada 6 passos, louvor, adoração e sacrifício. A Bíblia não diz quantos passos tinham que dar até chegar onde tinha que chegar a arca, mas deve ser muitos. Onde está o teu louvor e o seu sacrifício? A sua oferta? As pessoas não estão vindo mais, mas com certeza continuam viajando. Desculpa, eu não quero te ofender, você que acompanha essa transmissão, não sei se a mídia já cortou. Mas essa é a verdade. Faz uma análise da tua vida. Quanto tempo você não congrega? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Diante de Deus não temos desculpa. Porque Ele se sacrificou, deixou toda a sua glória para nos salvar. Eu tenho que ter louvores e sacrifícios. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Quero ver você prosperar, quero ver Deus fazer coisas maravilhosas na tua vida. Eu vim só trazer a palavra. Eu não consegui dormir essa noite direito. Eu sonhei, eu entrei no meio do sonho dessa palavra. Deus ministrou o tempo todo comigo. Eu dizia: Pai, eu não consigo dormir. Ele disse: não, eu quero que você preste atenção no que eu estou falando. Eu tive que vir cedinho para cá, já para anotar todos os textos que ele já estava dando, como ele queria. E ele dizia: eu quero que você mostre ao meu povo que a dor não é só deles, não, é minha também. E eu tenho dor quando me deixam de adorar, quando deixam de congregar, quando deixam de fazer. Eu também sinto o que o meu povo sente. Quem tem ouvidos, ouça. Deus abençoe.